Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de cultivo. Hoje a gente vai falar sobre a parte biológica da planta. Primeiro foi a parte histórica, depois agora vem a parte biológica. E após isso, vamos tratar da parte espiritual. Bom, a parte biológica a gente vai falar da parte da vida, né? A parte aqui da estrutura bioquímica, digamos assim. Ela é uma planta considerada dioica. O que quer dizer dioica? Tem macho e fêmea. Existem plantas que não têm macho e fêmea, mas a pamonha... Não, eu sou tão acostumado a falar pamonha por causa do TikTok, do Instagram, né? Agora essas aulas aqui não teria por que me preocupar. É um absurdo, né? A questão da... Eles proibiram a gente de falar o nome, né? Isso é muito horrível. O interessante é que as flores que a gente busca, né, na cannabis, os dois, tanto macho quanto fêmea, produz flores. Só que as flores que têm todo o potencial medicinal, geral, todo o potencial da planta em geral, tá na flor fêmea. A flor fêmea, ela produz os pistilos, que são tipo os pelos, né? Que ele dá tipo no nó. Tipo, tem o galho aqui e os galhos vão para os lados. Nesse encontro, né? Esses pelinhos dão no caule, né? Ali naqueles nós no caule e não nas folhas, não em outro lugar. Ele não solta uma flor. É uma flor diferente, uma flor que ela fica soltando pelos em volta do caule e vai engrossando, assim. E aí as folhas e os pelos, né, da flor acabam se entrelaçando. Ficam algumas folhas saindo para fora, que essas folhas são as fan leaves. Essas fan leaves, elas são folhas grandes. Essas folhas aqui que eu tô falando são as fan leaves. Deixa eu virar um pouquinho. Tá vendo? Ó? Essa. Elas são folhas que elas não são um galho, mas elas parecem um galho. Entendeu? Mas ela é só uma folha conectada direto aqui no tronco. Aí ó, aqui embaixo também brotou flor e em volta dela vai sair fan leaves. Esse estilo de folha aqui. Esse você nunca pode tirar todos eles, entendeu? Nunca pode tirar demais as folhas, né? Numa defoliação, você tira apenas o excesso. Tipo aqui, daria para eu tirar, mas o estresse que eu vou causar na planta não vale a pena. Ela está na reta final de floração, né? Tá acabando já o ciclo dela. E agora eu iria estressar, iria mais prejudicar, e então é melhor deixar assim, né? A natureza, ela é perfeita, ela tá sempre se equilibrando. Eu tava falando, a flor dá aqui, ó, entendeu? Na junta, no caule, entre aqui, ó, o encontro, né, dos galhos e no caule. Nossa, tá muito cheirosa. É sempre nos encontros. No encontro da bifurcação dos galhos vai começar a soltar pelinhos e vai preencher assim e ficar uma flor bem bonita e cheirosa igual essa aqui. Então os pistilhos são os pelinhos, né, os pistilhos da planta, e os tricomas são essa partezinha aqui. Essa partezinha parece um cogumelo de cristal. Ela é uma parte bem microscópica ali da planta, mas são tipo cristais de canabinoides, né? E o que são canabinoides? São moléculas químicas. É tipo uma substância química que o nosso corpo também produz. Nós temos endocannabinoides, tipo a anandamida, é um endocannabinoide que é produzido pelo nosso corpo e serve para mandar, no corpo todo é produzido, e manda essa molécula para o cérebro, trazendo uma melhor resposta ao estresse. E essa melhor resposta ao estresse, você acaba ficando mais tranquilo, reagindo melhor à dor, porque o estresse no cérebro, a interpretação das coisas, ela vai gerar um estresse no cérebro e para você vai significar uma coisa mais intensa ou menos intensa. E é dessa forma que a cannabis age tratando a dor. Você assimila a dor como algo mais suave, mais sutil, porque você está com a injeção de bem-estar, seja pelo uso inalado, fumado ou pelo óleo, né? Ela tem esse poder analgésico. Na verdade, ela está regulando o estresse, a sua interpretação da dor no seu cérebro. É algo muito mágico. E essa anandamida, ela é equivalente ao THC. E por isso que quando a gente fuma, a gente sente uma sensação de bem-estar. É como se desse um soco de bem-estar no cérebro. Só que esse soco de bem-estar, né, do jeito que vai e volta, tem um efeito rebote. Então, tudo isso está na flor fêmea, né?
O macho ele serve basicamente para reproduzir e gerar sementes, para a espécie continuar. Muito importante também, mas, né, a flor fêmea que tem a detentor do que todo mundo quer, né, o poder. Que é um poder, né, que eu vou falar na próxima aula, que é sobre a questão espiritual envolvendo a planta. Esse poder é o poder de geração, é o princípio da geração do hermetismo. As leis herméticas, né, do Kybalion, é a filosofia que explica o universo, que faz todo sentido. Tipo, assim como é dentro é fora, assim como é quente e frio, explica a dualidade, a lei da correspondência. E a sétima lei é a lei da geração, que fala que tudo na natureza tem macho e fêmea e a união dos dois gera uma outra vida, entendeu? Gera um fruto que é a geração. E no caso, tipo, quando você faz uma arte, um artista faz uma arte, até eu fazendo esse vídeo, é a união do meu espírito com o meu ego que está produzindo esse fruto, é esse vídeo. E por isso que a flor fêmea, quando ela não tem sementes, ela é mais poderosa, porque a energia que seria canalizada para fazer semente não foi fazer semente, e aí fica a flor mais potente, mais resinada, mais terpenada, né? Então, outra coisa que ela produz são terpenos. Terpenos são substâncias químicas que dão aroma e sabor a tudo, na verdade, na natureza. Qualquer fruta, qualquer flor tem terpenos. Esse cheiro de mato que a gente sente é cheiro de terpeno. Você está no meio do mato, vem um cheiro assim, você não sabe explicar, parece até de maconha às vezes, mas é porque os terpenos se repetem. Tem terpenos que tem na manga, por exemplo, né? Tem na maconha. E tem terpenos que tem na uva, que tem na maconha. Entendeu? É uma coisa que está na natureza inteira. No café tem muito terpeno. Tudo que tem muito aroma e sabor, né, tem terpeno. E eles também têm um efeito terapêutico. E tem um efeito chamado comitiva, que seria toda a questão, porque fala assim, tem planta que abre mais a mente, tem planta que é mais relaxante, tem planta que é melhor para isso, tem planta que é melhor para ficar introspectivo, outro para socializar. É a união de todas as coisas. Da satividade, que é outra questão também, que elas são divididas entre sativas e índica, e ruderalis. A índica seria um efeito mais relaxante e as folhas delas são mais gordas. A sativa tem folhas mais magras, né? Compridas e finas as folhas, dá mais alto, rende menos geralmente, tem um efeito mais energético. E a índica tem um efeito mais relaxante. O efeito comitiva seria todas as características da planta reunida, toda a quantidade de canabinoides ali, algumas têm mais THC, outras têm menos. Por exemplo, se ela é relaxante, ela tem muito THC, ela tende a te deixar muito preso no sofá. E se ela tem muito THC, a riqueza de THC vai de acordo com a strain, né, com a genética. E se for sativa e tiver muito THC, vai te dar muita energia. E essa energia, se você às vezes quer fumar para relaxar, pode te dar uma crise de ansiedade, entendeu? Acontece. Esse efeito comitivo seria a união de tudo, sabe? Terpenos, todas as características da planta, tornando cada espécie única. Por isso que é interessante você provar várias strains diferentes, para você sentir o efeito. Cada uma vai agir de um jeito, sabe, dentro da tua cabeça, cada uma faz uma coisa. Eu gostava, por exemplo, da Gorilla Glue, que ela sempre dava uma brisa muito gostosa, positiva, sabe? Se você tava meio triste, você fumava ela, você ficava feliz. E inexplicavelmente ficava feliz. E não é com toda a maconha que isso acontece. Era uma energia muito boa, te dava uma criatividade gostosa, te relaxava, mas deixava ativo ao mesmo tempo. Eu gostava muito. Experimente a Gorilla Glue 4 ou Gorilla GG4. É muito, muito legal. Ela é muito docinha, sabe? Ela tem um sabor, parece lembra uva. E ela pode ficar roxa também, né? Dependendo se for no indoor. No outdoor ela começa a ficar roxinha, mas precisa do frio, né? Daquele frio para ela ficar bem roxa. Tem esse efeito da junção de todas as características da planta que tornam cada strain única. Única e com sabor único, efeitos únicos. Outra coisa interessante de se saber é que ela é dividida em duas fases. Vegetativa, onde pega mais luz, né? Geralmente eu deixo 18 horas de luz por 6 horas na escuridão. Tipo, anoiteceu, o sol se põe, eu ligo refletores. Quando você liga refletores, a planta tem informação de que não é para florescer. Ela precisa crescer mais,
Por algum motivo ali ela precisa crescer mais e quando ela busca crescer mais, ela não floresce. Porque quando ela floresce, o crescimento tende a travar, porque vai muita energia para as flores. Se você pegar uma planta que é considerada fotoperíodo, o que é fotoperíodo? Elas são divididas em duas. Fotoperíodo, ela vai fazer essa diferença de luz. Quanto mais luz, mais ela vai ficar na fase vegetativa, né? Se ela ficar 18 horas, ela vai ficar na fase vegetativa e não vai florescer. Aí se reduz para 12 horas, para de colocar luz extra nela, aí ela começa a florescer. Se você pegar uma planta fotoperíodo, que é dessas que funcionam dessa maneira, porque também tem a planta automática. Elas se dividem assim também, fotoperíodo e automática. Lembra daquela ruderalis que eu falei? São índica, sativa e ruderalis. Ruderalis é uma cruza da maconha com uma árvorezinha pequena, que faz com que o resultado seja uma planta pequena que não sofre influência do fotoperíodo, do período que ela fica na luz. Se você deixar ela 24 horas na luz, ela vai florescer igual. Entendeu? Essa é a diferença. Já as plantas comuns são as plantas fotoperíodo. E essas plantas da cruza da maconha com essa ruderalis dá o que chamamos de maconha automática. Plantas automáticas. Sementes de plantas automáticas, daí vem, que é uma planta que em 3 meses, depois de germinado, ela vai crescer rapidinho e vai ficar florido pequeno, uma plantinha pequena que você colhe em 90 dias. É uma questão prática. Acaba sendo muito vantajoso, prático, só que falam que ela rende menos, mas também você colhe muito antes, né? Porque uma fotoperíodo, geralmente você precisa deixar 3 meses só ela crescendo. Ela tem um tempo diferente, né? Ela cresce mais devagar. Geralmente a gente quer deixar também a planta maior, né? Num tamanho que fique um rendimento legal também. A gente não quer colocar a planta muito pequena, porque senão ela vai florescer e vai dar poucas flores. Geralmente tende a deixar crescer um pouco mais as plantas, só que daí isso vai chamar a atenção. É melhor que você tenha mais plantas pequenas do que uma planta grande, que plantas grandes chamam muita atenção e sabe como é que é? Mesmo você tendo HC, você pode ter alguém que te denuncia, a polícia vai bater lá. As polícias, assim, não é toda a gente que entende, né? Ainda o preconceito é muito elevado, tem muito preconceito, e não é todo policial militar que está por dentro de tudo, ele pode ser ríspido e te levar preso, ainda assim, entendeu? Por isso, eu aconselho a deixar plantas grandes se for num local bem escondido, bem isolado, tipo um sítio, algo do tipo, entendeu? Se for plantas pequenos vai chamar bem menos atenção. E aí, se for no jardim, assim, com vaso verde, tipo, eu uso vaso verde de feltro, aí fica bem amocado, né? Se for no chão, fica mais camuflado ainda, num canto, assim. E os canabinoides, eles são mais de 100. Não é só o THC. O THC é o que dá essa lombra, né? O efeito psicoativo. E o CBD são os dois mais conhecidos, né? O CBD, ele tem um efeito muito... Rapaz, eu não sei nem explicar, mas é um efeito calmante, é uma coisa muito, muito boa. E eu sou autista, né? Tenho um diagnóstico do autismo. O autismo ele tem uma tensão da hipersensorialidade. O CBD ajuda muito, sabe, nisso, deixar você relaxado, tranquilo, mais de boa, sereno, fica mais presente, sabe? É uma coisa muito mágica, tanto o THC quanto o CBD. E eles imitam, né? São fitocannabinoides o que tem na planta, que imitam os endocannabinoides que é produzido pelo nosso corpo. Tipo, a gente é uma espécie de maconha. E por isso que a maconha ela dá tão certo. Porque ela entra regulando o bem-estar, né? Só que o uso fumado tem toda uma questão que ele acaba deixando os receptores saturados, né? Porque absorve demais de uma vez e aí ele para de fazer tanto efeito. Aí você precisa fazer uma desintoxicação de canabinoides da planta, ficar ali alguns dias sem fazer qualquer tipo de ingestão para eles voltarem. E aí, a 30 dias, o seu sistema endocannabinoide ele reseta. É como se você nunca tivesse ingerido maconha na sua vida. É isso, galera. Acho que um pouco essa da parte biológica da planta, falando da planta como planta e associação ao nosso corpo, né? Ela regula toda a questão do bem-estar, está todo associado ao sistema endocannabinoide, que nada mais é do que o sistema que equilibra as coisas, né? Ela equilibra a sua resposta ao estresse, ela te equilibra o seu bem-estar, ela traz equilíbrio, é isso, ela reequilibra o corpo. Só que se você consome uma alta quantidade, você acaba desequilibrando de outra forma também.
Mas é isso aí. A próxima aula eu vou falar do lado espiritual da planta, que é outra coisa que eu gosto, né? Como vocês podem ver aqui tem o livro Caibalion. Eu gosto muito porque eu já utilizava a planta, mas para mim era só uma droga que eu usava para chapar. E depois, agora, recentemente, de 2 anos para cá, eu entendi que ela tem um significado maior aqui no universo, na nossa existência. Então a próxima aula é sobre isso.